Bem-vindo ao Espaço Consultor. Você está num vídeo aula sobre liderança, um dos maiores desafios do mundo moderno, liderar pessoas. Eu gostaria de falar para vocês sobre os principais estilos de liderança. Hoje nós temos uma grande dificuldade de construir verdadeiros líderes, aqueles que encantam, aqueles que entusiasmam, aqueles que lideram o seu time para o sucesso. Nesse contexto todo, o líder ele tem como principal ferramenta diferentes estilos de atuação frente à sua equipe. Então, por exemplo, nós temos o estilo de liderança mais conhecido, a liderança autocrática, que é aquela que o líder ele inicia seu processo de liderança sendo mais autoritário, apertando mais os controles. Quando ele assume um papel de liderança, que ele tem o primeiro nível da liderança, a liderança posicional, ele automaticamente assume essa postura mais autocrática. Até para ele interagir, ele conduzir, ele ter à mão todos os processos que levam ele ao objetivo tão esperado. A liderança autocrática ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As principais vantagens é que o líder dá ritmo, o líder consegue levar o seu time ao resultado com uma maior velocidade. Por quê? Porque ele acompanha todos os processos e ele conduz o time para o resultado. Já como desvantagem, a liderança autocrática ela pode levar à centralização, porque o líder precisa estar presente em todas as decisões. Ela pode fazer com que o time se sinta menos importante, porque toda hora tem alguém mandando, empurrando, fazendo, enfim. Ela pode centralizar, criar funis de decisões. E isso por quê? Porque todo mundo tem que ter o aval do líder para poder decidir algo. Ela é ruim? Não, são momentos. Tem momentos em que a equipe está precisando de um norte, está precisando de um resultado de curto prazo, está precisando construir valores de curto prazo. A liderança autocrática pode ser usada assim. O segundo estilo é o estilo democrático, aonde o líder adota uma postura que ele divide a responsabilidade com seu time. O time participa da construção das estratégias, participa da construção dos resultados, das metas, discute qual é a melhor maneira de fazer e juntos sim fazem a construção desse resultado. Esse estilo democrático ele também tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Ele tem uma vantagem no sentido de construir um nível de comprometimento maior da equipe. Ele tem uma desvantagem principal, que as decisões podem demorar muito para acontecer, porque o time todo tem que chegar num consenso. Então tem um momento de discussão, debate, até fechar aquela verdadeira solução para aquele problema, ou aquele verdadeiro número de meta, enfim. Então se discute mais, mas o comprometimento é maior. Esse estilo democrático deve ser usado quando o time tem já um certo nível de maturidade, que ele participa das decisões com maturidade. O terceiro estilo mais usado é o estilo liberal. O estilo liberal, o líder não participa diariamente dos processos, porque ele entende que o time já tem maturidade suficiente para fazer acontecer. Então, o líder ele determina junto com o seu time a meta, o objetivo, e o time vai construir, o time vai fazer. Quando o time entender que precisa do líder, ele vai buscar. Mas isso não pode ser interpretado, compreendido como uma omissão do líder. Ele tem que entender que o seu time tem maturidade suficiente para usufruir da liderança liberal. Bom, como vantagem, o time ele tem criatividade, liberdade de fazer, ele conduz o processo de acordo com o seu ritmo. Como desvantagem, a liderança liberal pode ser interpretada como omissão, pode ser interpretada como se o líder não tivesse junto com o seu time para resolver as situações.
O time precisa de muita autonomia e precisa de muita proatividade para resolver. Então, quando isso não acontece, talvez os resultados demoram mais também. Ainda nós temos o estilo de liderança treinadora, que é aquela liderança coach, que o líder ele participa do processo para ensinar, ele participa do processo para tirar o melhor proveito, para potencializar as competências de cada liderado. É um estilo de liderança usado para equipes jovens, para novos profissionais que começam a fazer parte da equipe, fazem parte do teu time, e eles precisam aprender, eles precisam conhecer as tarefas, eles precisam conhecer a empresa. Então a liderança treinadora é uma das usadas nesse sentido. Bom, qual é o grande cuidado com esses estilos de liderança? O mesmo profissional, o mesmo colaborador, ele flutua nos estilos de liderança. E quando o líder não percebe essa flutuação, ele mantém o mesmo estilo para todos. E isso é um erro, porque tem meses que o teu melhor vendedor, por exemplo, ele aceita, ele produz com uma liderança liberal. Mas no mês seguinte, ele desce um pouquinho nesse nível de liderança e ele precisa uma liderança um pouco mais democrática. Ele precisa da participação do líder para construir os melhores caminhos. Ou ainda, ele precisa da liderança autocrática. Ele não está conseguindo render e você tem que ajudar ele a entender o processo. E entender o processo significa conhecer, apertar os controles, conhecer as fases do processo, mensurá-las, medir os indicadores e ajudar a resolver aquela situação. Então, cuidado, flutue nos estilos de liderança, perceba aonde o teu time está posicionado nesse momento. E não esqueça que isso vai mudar, tá bem? Um forte abraço, eu sou o professor Rony Gabi, você esteve no Espaço Consultor. Até a próxima!